Eu sou a professora Luciana Maia e vamos para mais uma videoaula. A aula de hoje, fotossíntese parte 5, metabolismo de plantas C3, C4 e CAM. Os objetivos da aula de hoje serão comparar os metabolismos fotossintéticos de plantas C3, C4 e CAM, compreender as diferenças anatômicas, bioquímicas e fisiológicas dessas plantas e compreender como fatores ambientais podem influenciar a fotossíntese. Fotossíntese parte 5. Nas aulas anteriores, nós já vimos que a enzima rubisco, ela tem duas atividades. Ela pode utilizar ribulose 1,5-bifosfato, forma o enediol, e a partir desse composto ela pode ter como substrato o oxigênio ou o CO2. Então ela tem a atividade carboxilase ou oxigenase. Quando ela parte para a atividade oxigenase, ela vai formar dois compostos, o 2-fosfoglicolato e o 3-fosfoglicerato. O 3-fosfoglicerato ele continua a etapa fotossintética. E o 2-fosfoglicolato ele vai seguir uma outra via, que é a via da fotorrespiração. Quando a rubisco utiliza o CO2 para fixação, para carboxilação, ela vai produzir duas moléculas de 3-fosfoglicerato que vão para a fotossíntese. Então, a partir de agora, a gente vai se preocupar com esse 2-fosfoglicolato. Duas moléculas de 2-fosfoglicolato vão passar pela ação da 2-fosfoglicolato fosfatase e vai formar o glicolato. O glicolato ele vai sair do cloroplasto, portanto, a via de fotorrespiração envolve compartimentos celulares diferenciados. Então, esse glicolato ele vai passar para a organela peroxissomo. O 2-glicolato ele vai se transformar em glioxilato e depois em glicina. A glicina ela vai sair do peroxissomo e vai para a mitocôndria. Na mitocôndria, ela vai ser transformada em serina. Lembrando aqui que vai conectar com o metabolismo do nitrogênio. Esse NH4+, ele vai sair da mitocôndria e vai participar de reações lá no cloroplasto. A serina, ela vai ser transportada da mitocôndria para o peroxissomo, vai formar o hidroxipiruvato, glicerato. O glicerato volta para o cloroplasto. Lembrando que nessas reações aqui, há o consumo de força redutora na forma de NADH, o glicerato, para ser transformado em 3-fosfoglicerato, ele vai consumir ATP nessa reação. E o 3-fosfoglicerato, ele volta para o ciclo de Calvin. A via de fotorrespiração, ou via do ciclo C2, envolvem esses vários compartimentos celulares e acarreta uma perda de carbono em torno de 25%. Mas parte desse carbono ele vai ser recuperado. Então, a gente pode ver que o ciclo C2, né, a fotorrespiração, é um ciclo que une várias organelas e une o metabolismo, né? O ciclo do oxigênio, do nitrogênio com a mitocôndria. Então, a gente tem a importância da fotorrespiração também para o metabolismo. Mas e aí? Plantas, quando estão em ambientes quentes, vão ter o efeito de aumentar aquela atividade de oxigenase. Então, a rubisco ela pode ter o CO2 como substrato ou o O2. E o que é que vai definir se a enzima vai por uma via ou por outra? Dentre outros fatores, a concentração dessas substâncias, a concentração de CO2 e a concentração de O2. Então, em ambientes quentes, a gente tem uma diminuição maior ainda da solubilidade do CO2 em relação ao O2.
E a gente ainda tem uma outra questão que em ambientes quentes, para reduzir a perda de água, ocorre o quê? A redução de abertura estomática, justamente para conservar a água. Então, isso faz com que a concentração de CO2 ela seja reduzida no sítio ativo da enzima. Então, isso vai acontecer que em ambientes quentes, você tem um aumento da atividade oxigenase, ou seja, a rubisco vai fazer fotorrespiração com maior intensidade. Então, foi observado que plantas terrestres elas desenvolveram dois mecanismos de concentração de carbono para aumentar a concentração de CO2 no sítio ativo lá de carboxilação da rubisco. Então, isso vai favorecer o quê? A uma diminuição dessa fotorrespiração e a maior assimilação de CO2. Então, é exatamente o metabolismo de fixação fotossintética do carbono via C4 e o metabolismo ácido das crassuláceas, que é exatamente o metabolismo fotossintético C4 e CAM. Então, nós temos na natureza plantas com diferentes metabolismos fotossintéticos. Plantas C3, plantas C4 e plantas CAM. E nós temos ainda aquelas plantas que podem transitar entre o metabolismo fotossintético C3 e CAM. Exemplos de plantas de metabolismo C3, nós temos aqui o trigo, o feijão. Com metabolismo C4, a gente pode citar o milho, a cana-de-açúcar. E metabolismo CAM, a gente pode citar as cactáceas e as orquídeas. Então, as diferenças em relação a esses tipos diferentes de metabolismo. Então, a gente pode observar que plantas de metabolismo C3, C4 e CAM, todas elas realizam ciclo de Calvin. O que é que elas vão diferir naquela etapa prévia de fixação de CO2? Então, a planta C3, ela não tem aquela etapa prévia de fixação. Ou seja, a fixação de CO2 já ocorre no próprio ciclo de Calvin e a enzima responsável é a rubisco. E o primeiro composto estável é um composto de 3 carbonos. No caso da planta C4 e da planta CAM, todas duas têm essa etapa prévia de fixação de CO2, justamente para concentrar aquele CO2. E o primeiro composto estável é um composto de 4 carbonos. A enzima responsável é a pepicase, ou fosfenolpiruvato carboxilase. Então, a gente tem aqui que a planta C4 e a planta CAM têm a mesma enzima de fixação. Lembrando que a regulação dessas enzimas em planta C4 e em planta CAM, ela vai ser diferente. A gente vai ver que na planta C4, essa enzima ela fixa durante o dia e no caso da CAM, ela fixa durante a noite. Então, elas têm regulações diferenciadas. Elas vão diferir também na organização e na anatomia. Então, aqui nós temos uma figura que mostra a anatomia foliar de uma planta C3. Então, nós temos aqui a epiderme superior, a epiderme inferior, aqui a figura de um estômato. Logo aqui abaixo da epiderme superior, nós temos as células do mesófilo. Essas células, elas vão conter a rubisco e vão fixar CO2 para formar o 3-fosfoglicerato. Lembrando que essas células aqui, elas vão ter a rubisco. E aqui nós temos a nervura e aqui o feixe vascular, onde não vai ter o quê? Rubisco. Então, essas células têm poucos cloroplastos e elas não têm rubisco, ou seja, elas não vão fixar CO2 aqui. A fixação vai ocorrer nas células do mesófilo. E no caso das plantas C4, elas vão ter aquela capacidade de concentrar CO2. Então, a gente pode observar aqui a atmosfera externa, a região externa,
uma barreira de difusão, a região interna e conexões vasculares. Então, nós temos aqui o CO2, ele passa por toda essa barreira aqui, de membrana e parede celular. Ele se transforma no íon bicarbonato, que vai ser assimilado pela pepicase e vai formar um composto de 4 carbonos. Normalmente, esse ácido orgânico é o malato. Então, o malato, ele vai passar de uma região externa para uma região mais interna, vai sofrer a ação da enzima málica, vai formar um ácido carbônico, um ácido orgânico de 3 carbonos, piruvato, e vai liberar o CO2 para o ciclo de Calvin, Calvin-Benson. Então, a gente vai ter o quê? Uma forma de concentrar o CO2 na região onde ocorre o ciclo de Calvin. E, próximo aqui à conexão vascular, os metabólitos formados no ciclo, eles podem ser exportados. Esse piruvato, esse composto de 3 carbonos, ele pode retornar e ser utilizado, ser transformado de novo em fosfenol piruvato para novamente ser utilizado para a formação do malato a partir do CO2 que entrou e foi dissolvido aqui como bicarbonato. Normalmente, a maioria das plantas, elas estão associadas com a anatomia que a gente chama de anatomia Kranz, onde se tem essa fixação de CO2 ocorrendo nas células do mesófilo e o ciclo de Calvin-Benson efetivamente ocorrendo em células da bainha do feixe vascular. Então, significa que o CO2 ele vai ser fixado num tipo específico de célula e o ciclo de Calvin-Benson vai ocorrer em outra célula. Então, há o quê? Uma divisão espacial entre o local de fixação e o local onde efetivamente o ciclo de Calvin ocorre. Então, essa assimilação, CO2 atmosférico, ele entra, vai ser formado um composto de 4 carbonos. Então, o primeiro composto estável seria um composto de 4 carbonos. Esse composto de 4 carbonos vai ser transportado para outra célula, que no caso é a célula da bainha do feixe vascular. Aqui ele vai ser descarboxilado, ou seja, vai liberar o CO2 para o ciclo de Calvin-Benson e o composto de 3 carbono ele retorna lá para a célula do mesófilo. Então, a maior parte das plantas de metabolismo C4 tem essa anatomia, mas foram descobertas plantas com metabolismo C4 no qual tudo isso se passa numa célula única. Isso pode acontecer, por exemplo, em diatomáceas, em algas unicelulares ou mesmo em plantas, mas a gente vai ter mesmo todo o ciclo acontecendo numa única célula, a gente vai ver uma divisão espacial dentro dessa célula. Então, quando você tem o ciclo C4 ocorrendo numa célula única, você vai ter, numa determinada região mais externa, a formação do composto de 4 carbonos, você vai ter uma região de gradiente de difusão e, no lado mais interno, você vai ter essa descarboxilação para efetivamente ocorrer o ciclo. E aí, o produto gerado vai ser transportado por os tecidos vasculares, né, no caso de organismos pluricelulares. Então, vamos ver aqui a anatomia Kranz. Então, aquilo que eu falei. Aqui nós temos um tecido foliar, onde nós observamos células do mesófilo aqui, as células da bainha do feixe vascular e aqui no meio o feixe vascular. Então, exatamente a fixação ocorre num tipo de célula e o ciclo de Calvin em outro tipo de célula. E aqui
quando esse ciclo C4 ocorre numa célula única, que a gente falou, mesmo sendo numa célula única, elas vão ter um distanciamento, né? Você vai ter uma região mais externa do citosol, uma região mais interna, onde em cada momento desse, em cada região dessa, se tem determinadas vias ocorrendo. Então, nessa primeira região aqui, na parte mais externa, vai ser fixado e formado aquele composto de 4 carbonos. Esse composto de 4 carbonos ele vai se difundir e nessa região mais interna ele vai descarboxilar, então vai gerar o que? Uma concentração de CO2 maior. E aqui a gente pode observar no próprio citosol, onde você tem aqui cloroplastos distintos, você vai ter uma região externa e uma região interna. Então, vejam que o CO2 ele entra, ele vai ser capturado, vai formar o composto de 4 carbonos. Esse composto de 4 carbonos ele vai ser transportado para essa região aqui mais interna, onde vai ser descarboxilado e você vai ter um aumento aqui da concentração do CO2. Então, a gente vai ver que essas imagens aqui são dessa planta, Saueda aroloscápica, à esquerda. Essas duas plantas que podem apresentar esse metabolismo C4, que não envolve células diferentes. É na mesma célula, mas você tem uma separação espacial. E aqui há algumas enzimas que participam desse processo de descarboxilação. Se o ácido orgânico for o malato ou o aspartato. Então, a gente tem aqui a presença de enzimas málicas diferenciadas. E no caso das plantas com metabolismo CAM? Então, a gente vai ter uma diferença não mais espacial, mas sim uma diferença temporal. Então, as plantas de metabolismo CAM são plantas adaptadas a ambientes com escassez de água e altas temperaturas. Então, para que essa planta consiga sobreviver nesse ambiente, o que é que acontece? Elas, durante o dia, elas mantêm os estômatos fechados. E aí elas abrem esses estômatos à noite, ou seja, no escuro. Então, a fixação do CO2 ele vai ocorrer nesse período noturno, né, de escuro. Então, ela abre os estômatos, o CO2 atmosférico ele entra, transforma aqui no íon bicarbonato, vai ser assimilado pela pepicase, vai formar o oxalacetato, que pela ação da malato-desidrogenase forma malato, que vai ser estocado lá no vacúolo. Então, a gente já falou que o ciclo de Calvin, ele tem uma regulação e várias enzimas, elas são reguladas pela luz. Então, o ciclo de Calvin, ele só ocorre de dia. Então, o que é que vai acontecer de dia? De dia, os estômatos estarão fechados. O CO2 atmosférico, ele não vai entrar. Mas isso também impede que a planta perca a água por transpiração. Então, o que é que vai acontecer de dia? De dia, aquele ácido málico que está lá dentro do vacúolo, ele vai sair como malato. O malato, ele vai sofrer a ação da enzima málica. Ele vai ser descarboxilado, gerando um composto de 3 carbonos mais o CO2. Esse CO2 ele vai entrar no ciclo de Calvin-Benson, onde ele vai ser metabolizado e parte dele vai ser utilizado para a formação de moléculas como o amido. Então, aqui a gente vai ter uma diferenciação temporal. Embora muitas espécies de plantas suculentas ornamentais na família Crassulácea, como por exemplo a Kalanchoe,
Sejam plantas CAN obrigatórias e que exibem um ritmo circadiano, outras mostram fotossíntese C3 e CAN simultaneamente em folhas distintas. E uma planta bem interessante, que é essa Mesembryanthemum cristalino, elas estão entre as plantas que utilizam o metabolismo CAN, quando a água é escassa, mas fazem aquela transição gradual para C3 quando a água se torna abundante. E aí a gente vai ver que outras condições ambientais também, como a salinidade, a temperatura e a luz, elas também podem contribuir para essa indução de metabolismo CAN. E essa forma de regulação, ela requer a expressão de numerosos genes desse metabolismo em resposta a esses sinais de estresse. Então, essa planta aqui, ela é bastante estudada em relação a esse metabolismo, essa transição de metabolismo fotossintético. Alguns fatores, eles também podem influenciar no metabolismo fotossintético. Então, a gente já viu que a luz solar, ela vai ser absorvida. Então, quando há excesso de luz, parte dessa energia ela tem que ser dissipada como calor. Então, essa dissipação ela pode ser feita a partir de calor radiativo, onde é emitida uma radiação de onda mais longa, a perda de calor sensível pela convecção da folha para o ar, e a perda de calor latente, que é o esfriamento evaporativo de perda de água. A gente observa também nessas folhas uma diferenciação anatômica. Então, aqui nós temos duas folhas, folha de sol e folha de sombra. Aqui são imagens de microscopia eletrônica. Então, a gente vê aqui a epiderme, o parênquima palissádico, o parênquima esponjoso e a epiderme aqui inferior. Então, o que é que a gente observa? Uma diferença, olha, nesse parênquima palissádico. Então, a gente pode observar que as folhas de sol e as folhas de sombra, elas têm características bioquímicas e morfológicas bem diferenciadas. Então, a folha de sombra, ela aumenta a captação de luz por ter mais clorofila total por centro de reação. Então, ela vai ter uma razão mais alta entre clorofila B e clorofila A. E você pode observar que a lâmina ela é mais fina do que as folhas de sol. Além disso, as folhas de sol elas tendem a aumentar essa assimilação por terem mais rubisco. E aí elas conseguem também dissipar o excesso de luz porque elas vão ter uma quantidade maior daqueles carotenoides, que são protetores, que são as xantofilas. E a gente já falou da espessura aqui dessas folhas, principalmente aqui da camada palissádica. Então, a gente vai ter essa diferenciação anatômica e bioquímica em termos de folhas de sol e de sombra. E quando você tem aqui intensidades variáveis de luz, isso também vai refletir aqui na distribuição desses cloroplastos. Então, aqui nós temos 3 situações, onde se tem aqui o escuro, luz azul fraca e luz azul forte. Então, quando você está no escuro, o que é que acontece? A distribuição desses cloroplastos, eles vão ficar de forma que eles possam assimilar o máximo de luz possível. E quando você tem o excesso de luz, o que é que vai acontecer? Eles vão se deslocar para as paredes laterais, tentando sombrear uns aos outros, minimizando, portanto, a absorção do excesso de luz. Então, quando a gente vai trabalhar no microscópio, microscópio óptico, a gente pode também aumentar essa intensidade de luz e a gente pode visualizar esse movimento aqui de cloroplastos. E os fatores? Que tipos de fatores podem influenciar nessa taxa fotossintética? Então, aqui nós temos
um gráfico mostrando a assimilação fotossintética de CO2 versus a temperatura foliar. Então, nós temos plantas de dois tipos, planta C3 aqui em azul e planta C4 em vermelho. O que é que a gente pode observar desse gráfico? Em temperaturas mais baixas, a planta C3, olha, ela tem uma assimilação fotossintética maior. E o que é que acontece quando a temperatura vai aumentando? Olha, veja aqui que em 20 graus a C3 continua tendo uma assimilação melhor do que a planta C4. Quando chega aqui aproximadamente 28 graus, elas têm um ponto em comum. Mas temperaturas acima de 30 graus, o que é que acontece? A planta C4, ela vai ter uma assimilação fotossintética maior do que a planta C3. E a planta C3, com o aumento da temperatura, ó, elas vão diminuindo cada vez mais essa assimilação fotossintética. Possivelmente devido a quê? Então, vejam que a gente já falou que a planta C3 ela vai fotorrespirar em temperaturas maiores, porque elas tendem a fechar os estômatos, diminui a concentração de CO2 no interior da folha, vai aumentar a proporção de oxigênio, então ela tende a fazer mais fotorrespiração do que o ciclo de Calvin. Então, ela vai diminuir essa assimilação fotossintética. Já a planta C4, como ela tem aquela capacidade de concentrar CO2, ela vai conseguir manter essa assimilação. Em relação à produtividade quântica, medidas em mol de CO2 por quantum absorvido, nós podemos ver essa produtividade quântica em relação à temperatura foliar. Então, nós podemos observar que em temperaturas mais baixas, por exemplo, entre 10 e 15, a planta C3, as espécies C3, têm uma produtividade quântica bem maior do que a planta C4. E com o aumento da temperatura, essa produtividade quântica vai diminuindo. E as plantas das espécies C4, elas mantêm essa produtividade constante, mesmo em temperaturas maiores. Em relação à latitude, a gente observa que esse ganho relativo de carbono, ele vai, dependendo dessa latitude, vai prevalecer planta C4 ou planta C3. As plantas C4, elas prevalecem em latitudes menores e as plantas C3 em latitudes maiores. Então, as concentrações de CO2, eles podem afetar os processos vegetais, com aumento de fechamento de estômatos, diminuição de transpiração, vão influenciar na temperatura das folhas, no aumento da respiração mitocondrial. Então, a gente vai ter uma série de eventos influenciados por essa concentração. E dependendo dessas temperaturas, a gente vai ter espécies favorecidas. Então, como essa concentração de CO2 intercelular, ela pode influenciar a assimilação líquida de CO2 por plantas C3 e C4. Então, a gente vai ver aqui que esses níveis eles vão começar diferenciados, porque a gente tem aqui o ponto de compensação em relação a plantas de metabolismo C3 ou C4. Então, a gente pode observar que concentrações muito altas de CO2 prevalece o que é a assimilação de plantas C3 em relação a plantas C4. E dependendo dessa concentração, você pode ter um melhor desempenho das espécies C4. Mas em concentrações elevadas de CO2, a gente tem a prevalência aqui da C3. Dependendo da temperatura. Então, as plantas C3, elas são favorecidas por temperaturas menores e concentração de CO2 maiores, e as plantas C4, elas são favorecidas por concentrações de CO2 menores e temperaturas maiores. E quando a gente fala
do processo como um todo, como é que vai ocorrer a mobilização do carbono em plantas? Então, seja de dia ou seja à noite. Então, a gente sabe que o ciclo de Calvin ele ocorre de dia, independente do tipo de planta, C3, C4 ou CAN. Então, nessas plantas, de dia, o ciclo vai ocorrer e as trioses fosfatos, elas podem ser retiradas para formar as hexoses. Essas hexoses, elas podem formar a sacarose, que é o açúcar de transporte, que vai para o tecido vascular para ser transportado, ou ela vai formar a glicose, que vai ser utilizada para a formação do amido, que é o polissacarídeo formado de várias unidades de glicose. Isso de dia. E de noite? Então, de noite a gente sabe que o ciclo ele não vai ocorrer, porque as enzimas são reguladas pela luz. Então, e a planta ela continua tendo demanda, seja para outros órgãos. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai necessitar de glicose, de sacarose, de hexoses, de uma forma geral. Então, essas hexoses que vão ser utilizadas para a formação de sacarose, por exemplo, elas vão ter que vir o que? Da degradação do amido. Então, a gente vai observar que os níveis de amido eles vão estar mais altos de dia e vão diminuir à noite, porque à noite eles vão ser degradados para gerar a glicose, que vai ser utilizada para a formação de sacarose. E aqui, para concluir, eu vou mostrar aqui algumas imagens relacionadas com todo esse tema de fotossíntese. Então, nós temos aqui folhas verdes. Então, lembrando que o pigmento fotossintético principal aqui é a clorofila. Ela tem essa cor verde porque é justamente o pigmento que ela reflete. Aqui nós temos uma alga verde unicelular, com a capacidade de fazer fotossíntese, que é a clorela. Cana-de-açúcar, uma planta C4. O milho, que também é uma planta C4, importante para a alimentação humana. Uma planta de metabolismo, o CAN. E aqui, algas no oceano. Então, acredita-se que a maior parte da fotossíntese do planeta se passa nos oceanos. E com essa imagem, eu termino esse tema fotossíntese.